Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um programa de três cabeças, Educação e Cultura Popular. Hoje trazendo para vocês a história do Teatro Municipal. Você já foi ao Teatro Municipal? Você conhece por dentro o Teatro Municipal? Você já fez uma visita ao Teatro Municipal? Você já assistiu algum espetáculo no Teatro Municipal? São perguntas que eu gostaria que você respondesse aí nos comentários. Ok? Espero o comentário de vocês sobre essas perguntas. Portanto, vamos hoje para mais um programa de três cabeças, Educação e Cultura Popular, a história do Teatro Municipal. Lembrando, senhores e senhoras, né? Lembrando a vocês que esse programa é um programa da editora D3 Educacional, portanto, uma editora que está aí levando, além das suas publicações, cultura popular e cultura geral para os seus seguidores. Vamos lá então para mais um D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular, a história do Teatro Municipal. Apresentado por mim, Naidson Pires, e patrocinado pela editora D3 Educacional. Ok, pessoal? Então, seguindo em frente aí com melhor dizendo, né? A grande história do Teatro Municipal. Em 12 de setembro de 1911, com a ópera de Hamlet, de Ambrósio Thomas, era inaugurado um dos mais belos espaços culturais da cidade de São Paulo. O Teatro Municipal embalava os sonhos de uma cidade que crescia com a indústria e o café e que se espelhava nos grandes centros culturais do mundo naquele início de século. Vista, aqui, né, temos uma vista do Viaduto do Chá em direção à Avenida São João, entre 1940 e 1950. À esquerda, parte da esplanada do Municipal. No centro, os fundos do Teatro Politeama. Na parte direita, ao centro, o prédio do estabelecimento gráfico Weisseflock e Irmãos, empresa que daria origem à editora Melhoramentos. O fotógrafo é desconhecido desta imagem. Aqui temos a linha do tempo da construção do Teatro Municipal. As obras foram iniciadas em 1903 e a inauguração só aconteceu em 1911, no ato inaugural 12 de setembro. Vejam vocês que demorou aí, né, 8 anos a construção do teatro. Em 1922, aconteceu no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, que aconteceu de 11 a 18 de setembro. Em 1981, o Teatro Municipal foi tombado pelo CONDEPAT como Patrimônio Histórico do Estado. 2008, grande restauração do edifício pelo Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Portanto, uma linha significativa do teatro, né? De tudo o que ocorreu no teatro, desde a sua inauguração até 2008, quando teve a restauração, e seguindo em frente com o teatro
até os dias atuais e ainda com muita história pela frente, não é, pessoal? Afinal de contas, estamos falando do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Não foi, evidentemente, o primeiro teatro da capital, mas foi, sem dúvida, o primeiro e único alçado à condição de monumento. Consta na página 29. Vejam vocês aí, temos aqui uma frase, né, um texto, uma fala, né? Não foi, evidentemente, o primeiro teatro da capital, mas foi, sem dúvida, o primeiro e único alçado à condição de monumento. Claro que hoje, né, temos alguns teatros belíssimos na cidade de São Paulo, mas monumento igual ao Teatro Municipal ainda não tem na história dos teatros de São Paulo. Concorda? Deixa aí nos comentários. As características gerais do Teatro Municipal. A construção, como já disse, foi iniciada em 1903. Contexto da Primeira República. Debates na Câmara Municipal de São Paulo desde 1895. Inauguração em 12 de setembro de 1911. Os arquitetos Ramos de Azevedo e os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. O processo de reformulações urbanas da cidade de São Paulo e transformação da paisagem no sentido de uma modernização alinhada às grandes metrópoles europeias. Oxigênio mental da época Belle Époque. Periodização do Brasil, 1889 a 1922. Forte europeização nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. É bom lembrar que, nesta época, né, a partir da construção do Teatro Municipal, todo o centro ao redor do teatro foi construído seguindo a linha arquitetônica do teatro. Por isso que até hoje, quando você visita o centro, o chamado Centro Velho hoje da cidade de São Paulo, você depara, né, com vários edifícios que segue uma linha parecida, né, ou próxima da construção do Teatro Municipal. Isso ocorreu em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Nesta época, o Brasil, né, buscava uma formação arquitetônica vindo da Europa. Afinal de contas, os arquitetos brasileiros tinham muito contato na Europa com os arquitetos europeus. Inclusive, muitos deles foram estudar na Europa, voltando ao Brasil com as ideias da arquitetura europeia no sentido de modernizar as cidades do Brasil. Isto ocorreu, portanto, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E depois seguiu em frente, né? Hoje percorrendo as capitais brasileiras e as cidades brasileiras, você depara sempre com monumentos históricos baseados na arquitetura da Europa. A imprensa, o que ela dizia, né? Sobre a construção do Teatro Municipal. Criou-se, assim, toda uma mitologia em torno da nova casa de espetáculos da cidade. Uma verdadeira narrativa de sua gênese com ares triunfais. Consta na página 50. Uma revista da época, Correio Paulistano, na coluna sobre temas ligados à arte, o dramaturgo
José Pisa elogiava os envolvidos no projeto da construção do teatro. Fonte Correio Paulistano, em 19/4/1903, na página 2, no acervo da HDB. Fomentava o projeto, além de criar um discurso úfano, de forma a convencer o apoio popular à construção do monumento, uma vez que São Paulo ainda vivia sob algumas das consequências econômicas do encilhamento. Então vejam vocês aí que a construção do teatro, né, já naquela época, né, 1903, os governantes, né, sempre buscava nas suas obras, na construção das suas obras, um apoio popular para que a construção tivesse êxito, né? Portanto, havia sim um apelo popular para a construção do municipal, ainda que era uma tendência, né? Ou melhor, uma busca constante, né? Foi muito intenso a elite paulistana na construção do teatro municipal. Havia uma pressão gigante na Câmara Municipal da época para construir o teatro. Afinal de contas, essa elite paulistana, assim como a elite brasileira, iam para a Europa assistir os grandes concertos, os grandes espetáculos, e quando voltavam ao Brasil, evidentemente, trazia de lá as ideias europeias e queriam, portanto, construir, né, aquilo que eles viam na Europa aqui no Brasil. Portanto, o teatro municipal vem dessa pressão da elite sobre o governo da época, né, e a Câmara Municipal para aprovar o projeto. Foi uma intensa discussão. Ao ser aprovado o projeto, claro, o governador da época vai aonde? Buscar apoio popular para justificar a construção do teatro. O ato inaugural. Olha como foi o ato inaugural. Já tivemos, inclusive, programas aqui falando né, da inauguração do Teatro Municipal. Quando nós temos aí um programa no canal sobre a semana de 22, né? Nós falamos bastante aí na inauguração do teatro, né? Porque a semana de 22 remeteu ali a história, né, do Teatro Municipal. Então, dê uma chegadinha lá nos vídeos, procura aí que tem esse programa aí no canal. Bom, leitura de um trecho da obra de Carlos Gomes, O Guarani, apresentação da ópera do compositor Ambrose Thomas Hamlet, com Tita Ruffo no papel principal. Influência predominantemente europeia nas apresentações dos primeiros anos. Natural, né? A elite queria uma construção de teatro para exatamente trazer da Europa as apresentações de lá. E aqui também seguiu com essa influência para levar os seus espetáculos ao Teatro Municipal. Segmentos sociais presentes na inauguração. Claro, né? A elite política e econômica. E aconteceu, vejam vocês, o primeiro engarrafamento de São Paulo na noite de 12 de setembro de 1911. Esse engarrafamento esteve ali aos arredores do teatro, né? No Centro Velho, todo o Centro Velho, porque além das pessoas, né, que tiveram acesso ao teatro na sua noite de inauguração, vários populares estiveram presentes, infelizmente do lado de fora do teatro, mas houve ali uma grande aglomeração do povo paulistano em torno do grande ato da inauguração do Teatro Municipal. A Semana de Arte Moderna em 1922, que aconteceu no Teatro Municipal. Semana essa de suma importância, né, para a arte brasileira,
Nós já, como eu já disse, né, tem um programa, só procurar aí nos programas de três cabeças, né? Você vai ver lá um programa exclusivo, né, dessa Semana de Arte Moderna de 1922. Dê uma olhadinha lá que você vai ver tudo o que aconteceu na semana no Teatro Municipal. Aqui apenas estamos mencionando a semana porque foi, e de fato até hoje, né, um dos maiores acontecimentos que houve no Teatro Municipal. Então, vale a pena conhecer a semana, claro, e conhecendo a semana, você vai verificar de fato a importância do Teatro Municipal para a cidade de São Paulo e, por que não dizer, para o Brasil e também para o mundo. Afinal de contas, quando o teatro foi inaugurado, vários pensadores que estiveram aqui no Brasil, historiadores, filósofos, arquitetos, enfim, disseram, né, ou melhor, elogiaram muito a construção e a forma como foi feita a arquitetura do Teatro Municipal, considerado como um dos maiores monumentos do mundo em termos de beleza e arquitetura. Por isso que eu digo a você, se você não conhece o Teatro Municipal, você deveria ir lá conhecer. E olha, estou dizendo isso porque ainda hoje, apenas um pouco mais da metade dos paulistanos conhece o Teatro Municipal. Pesquisa recente aponta que apenas 54% da população de São Paulo conhece o Teatro Municipal. Ou seja, quase a metade, né, dos paulistanos não conhece o Teatro Municipal. E eu digo a vocês, com todas as letras, né, que o teatro começou com a elite paulistana, mas a Semana de 22, ela trouxe exatamente um debate intenso, não só na mudança artística, né, do comportamento da arte brasileira, da estética, do conteúdo, né, da própria transformação, né, da arte brasileira. Está lá no programa da semana, né, e eu já fiz aqui alguns programas contando essa história. Mas, com o tempo, o teatro, né, através de políticas públicas, trouxe um grande, eu diria assim, uma abertura, né, melhor dizendo, agora sim, uma abertura para que o povo visitasse o municipal e assistisse os espetáculos do municipal. Nós costumamos dizer, né, principalmente quem não frequenta os teatros, quem não vai ao teatro, né, costuma dizer que o preço do teatro é muito caro. Eu quero dizer a vocês aqui que o Teatro Municipal, de muitos anos, já de muitos anos, em todos os seus espetáculos, tem os ingressos populares. E muitos espetáculos no Teatro Municipal são gratuitos, não é? Claro, não tem assim talvez uma grande divulgação do teatro, né? Mas também nós não temos uma grande divulgação do teatro em geral, né? O teatro ele ainda é frequentado, né? Muito por pessoas, né? Que têm assim contato cultural, né? Bastante intenso, né? Que adquiriu na vida ou na universidade ou na escola, né? Mas no geral o teatro tem um público, né? Ainda pequeno. E mesmo o teatro popular, né? Quando a gente fala no teatro popular, fiz aqui vários programas da história do teatro brasileiro, tem vários programas aí que você pode acompanhar, falei muito aí do teatro popular também, né? E mesmo no teatro popular, às vezes, a dificuldade de público, né? Então, o teatro municipal, portanto, ele hoje, ele não é um teatro no sentido popular
da palavra. Não, não é porque é um monumento, é um patrimônio histórico, tudo isso, mas isso não quer dizer que ele não pode ser popular, não é? Tem um programa aqui que eu falo da arte popular e da arte erudita, né? Então, uma coisa está somada à outra, né? Vê lá no programa que você vai entender o que eu quero dizer aqui. Mas o teatro municipal, ele pode ser, e ele é um teatro aberto ao público. E os grupos de teatros populares devem, né, pressionar os departamentos de cultura para poder também apresentar no teatro seus espetáculos. Já tivemos espetáculos populares no Teatro Municipal durante a sua história, claro, né? Temos sim. Mas deveria ter mais. E os grupos de teatro, né, que apresenta, por exemplo, nos teatros de bairro, né, devem pressionar muito o poder público, né, para que o Teatro Municipal seja aberto também para apresentações desses espetáculos. Isso é possível. Eu acho que basta fazer aí uma grande organização e uma grande reivindicação, porque o teatro, afinal de contas, ele não pertence a uma classe exclusiva, né? Não, ele é o teatro de todos os paulistanos. Para isso, o paulistano precisa frequentar o teatro. Esse programa aqui está dizendo exatamente isso. O teatro tem, durante a semana, visitações públicas, populares, enfim, todo mundo, né? As escolas costumam visitar o teatro quando tem esse projeto na escola, né? Ela costuma visitar o teatro, os alunos que têm em suas escolas esse projeto de ir ao teatro, visitar os patrimônios públicos da cidade, conhece o teatro, tem acesso ao teatro. Isso é para qualquer paulistano. E o teatro tem vários espetáculos, grandes espetáculos, quando não gratuitos, com ingressos extremamente populares. Portanto, vale a pena você se informar e ir lá no centro conhecer esse belo teatro, esse magnífico teatro, o Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Patrimônio histórico. O edifício faz parte do patrimônio histórico do Estado desde 1981, quando foi tombado pela Condepat. Representativo da influência da Belle Époque no Brasil e do processo de modernização da cidade sob a ótica da civilização através da urbanização. Palco da Semana de Arte Moderna, que marcou e deu início ao movimento modernista no Brasil. Vejam vocês o quanto o teatro é importante, não é? O Teatro Municipal, para além de ser um patrimônio artístico do país, é um organismo artístico vivo que se liga às transformações da cidade de São Paulo. Isso quem diz é Costa no seu livro na página 9. E sua relevância na história. E, de fato, o Teatro Municipal tem uma grande relevância na história da cidade e na história da arte da cidade, sem dúvida nenhuma, né? Nas capitais brasileiras, sempre temos lá um teatro municipal. E todos eles têm uma fantástica história. E todos eles têm uma relevância na história brasileira. Não só na arte, mas como na história brasileira. Portanto, é de fundamental importância que um paulistano, por exemplo, vá conhecer o Teatro Municipal. Não estou aqui fazendo propaganda do teatro, não é isso. Eu estou dizendo a você que, se você não conhece, você deveria conhecer, para entender o que eu estou querendo dizer. Porque qualquer cidadão que entra no Teatro Municipal, conhece as suas dependências e elas estão abertas à visitação,
ou mesmo assistir um espetáculo no teatro, é muito interessante, é muito agradável, é inesquecível, certo? Portanto, vale a pena sim você ir até o teatro, conhecer essa belíssima obra arquitetônica brasileira. A relevância estética. Não posso, porém, deixar de mencionar o Teatro Municipal, que é um autêntico monumento de arte arquitetônica. Creio que poucos teatros europeus podem vangloriar-se de ter sua grandiosidade e sua elegância e riquezas internas. Alfredo Cussano, Itália de Outremer, 1913, em visita, deixou esse pensamento, daquilo que ele viu no teatro, né? Então ele observou e disse com essas palavras o que ele observou ao estar no Teatro Municipal. Isso em 1913. E até hoje, entrar no Teatro Municipal é exatamente isso, né? É ver um monumento de arte arquitetônica. Muito interessante, que todos podem ver essa grandiosidade. É nesse sentido que esse programa, que é um programa de educação e cultura popular, trazendo o Teatro Municipal como um teatro que pode e deve ser popular. Afinal de contas, ele é da cidade. Portanto, é um teatro de todo mundo, de todos. Ok? Mais uma aqui, ó. É um belo monumento que atesta a sabedoria, habilidade e o bom gosto de seus projetistas, engenheiros e arquitetos, e, devido à sua imponência, ultrapassa em beleza seu rival do Rio, Archibald Forrest, da América, aí em 1912. Cartão postal da cidade desde sua inauguração. Que temos uma imagem vista de cima do teatro, né? Ou seja, uma imagem aérea, tendo aí todo o teatro que ocupa ali toda a Praça Ramos de Azevedo, né? Pois bem, a polêmica que ele deixa aqui é que ultrapassa em beleza o rival do Rio de Janeiro. Não quero entrar nessa polêmica, até porque eu não conheço o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ainda não tive essa oportunidade de conhecer. Vou conhecer, espero conhecer, e, portanto, eu não vou entrar nessa polêmica, né? Assim como não vou entrar em polêmica com outros teatros municipais que eu conheço pelo Brasil afora. O que eu posso dizer é que, dos que eu vi, né, o Teatro Municipal é um marco. Mas isso não quer dizer também que nas outras cidades esses teatros municipais não são também marcos, né? São porque é a construção do lugar, a arquitetura colocada ali, não é? Que deu a dimensão dos teatros municipais. Portanto, todos eles, para o seu povo, o povo do lugar, têm a sua enorme importância. Por exemplo, eu visitei um tempo atrás o Teatro Municipal da cidade de São João da Boa Vista, cidade pequena, né? Não muito grande, e eu visitei o Teatro Municipal lá. Um teatro bonito, sem dúvida nenhuma, é uma construção belíssima. E para o povo da cidade, aquele teatro é um dos mais belos do mundo. É natural que o povo do lugar, né, tem esse conceito. Isso é gostar da sua cidade e gostar do seu teatro. Portanto, eu acho que não devemos entrar na polêmica desse ou daquele, esse ser melhor que aquele. Não é isso. Todos eles, através da sua história, têm uma importância no lugar
que pertence àquele lugar, portanto, pertence àquele povo daquele lugar. Portanto, a beleza está aí, não é? A estética está aí. E arte e estética, né, é muito do olhar de quem está assistindo, quem está vendo, quem está observando. E quem tem também a influência de pertencer, né, o pertencimento, né, de pertencer aonde está o espaço cultural, o teatro municipal e por aí vai. Ou seja, as pessoas do lugar é que dá essa dimensão da beleza estética da obra de sua cidade. Nesse sentido que eu acho que é mais importante do que ficar dizendo que esse ou aquele é melhor que aquele. Isso não, não é? Vamos lá. Condeparte. O teatro é exemplar, típico da arquitetura oficial do início do século, de linguagem eclética, com forte influência neoclássica. Foi edificado com técnica avançada para a época, em alvenaria, de tijolos, estrutura de concreto armado e vigamento em ferro, sustentado a cúpula e cobertura. O seu interior é ricamente adornado com pinturas em ouro, grande lustre de cristal, sobre a plateia, majestosas escadarias, além de uma infinidade de detalhes em relevo. A última restauração, realizada pelo Departamento do Patrimônio Histórico Municipal, DPH, entre 1987 e 1992, ressaltou-lhe o estilo original. Portanto, o teatro está ainda na sua originalidade. Ele é original com essa restauração. Portanto, você indo hoje no teatro, você vai ver exatamente o teatro de 1911, ali na sua inauguração. Isto é muito interessante, observar através da própria história do teatro. Isso é defesa do patrimônio público-cultural. Condeparte, folheto 1981, aqui é o número do processo, né? Resolução de tombamento, está aí a resolução, livro do tombo histórico, a inscrição, né? Tudo isso publicado no Diário Oficial, tem a fonte, né, da própria Condeparte do governo do Estado de São Paulo, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, aqui é a documentação, né? Para que você dê uma olhada, que tudo está dentro daquilo que é feito, né? Quando você tem aí um tombamento histórico e um patrimônio como esse. As reformas do teatro. Tivemos a primeira em 1951 a 1955. O arquiteto Tito Pistoresi, responsável pelos pavimentos para ampliação dos camarins e redução dos camarotes, porque tinha camarotes que não tinham uma boa visão. E os camarins podiam ser aumentados. Então, aumentou, mas no mesmo estilo, né? Não há modificação, é no mesmo estilo, apenas aumentando e tirando alguns camarotes que não dava visibilidade ao palco, né? A segunda foi em 1986, que foi até 1991, comandada pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. Todo o prédio foi restaurado e foram instalados equipamentos e estruturas mais modernas.
Mais modernas são os equipamentos, né? Iluminação, fiação, controle do sistema computadorizado, ou seja, técnica, né? Não é mudar a estrutura arquitetônica do teatro, né? Mas sim trazer a modernidade técnica para o teatro. Isso ocorre em todos os teatros do mundo, né? Não é só no municipal, isso é em todos os teatros do mundo. Você, de tempo em tempo, precisa acompanhar a modernidade técnica, né? Até para não trazer aí prejuízo para os espetáculos. A terceira reforma, né, foi 2008 até 2011, Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura. Todo edifício restaurado, os vitrais, a fachada, o palco foi reestruturado com os mais modernos equipamentos cênicos mecânicos, que eu disse agora há pouco de técnica, né? Técnica avança, então você traz isso para os teatros. Municipal, nessa reforma, teve equipamentos modernos na reestruturação ali, feita de 2008 a 2011. E aí vem as polêmicas, né, a respeito da coloração, por não estar de acordo com o manual de Charles Garnier, que era o parâmetro europeu para a construção de teatros na América. Richard Santiago Costa considerava todas bem-sucedidas, pois mantiveram o teatro em boas condições, apesar de vivermos uma cultura política que não valoriza a preservação física dos monumentos históricos. Isso é um problema nacional. Tem um programa aqui que eu falo da valorização dos monumentos históricos. Vale a pena você conferir, está aí no canal. Mas esse é um problema brasileiro, né? Problema que interfere na própria história da arte brasileira e na arte dos patrimônios, né, históricos do Brasil, né? Isso é de fundamental importância preservar sempre, porque é a própria cultura do povo brasileiro, né, que está nesses monumentos históricos. Isso tem grande significado para a vida humana, né? Portanto, é de suma importância preservar os patrimônios públicos. E é também importante que o povo, em geral, pressione o poder público sempre para manter os monumentos históricos da cidade em perfeitas condições de visitação e de uso, né? Então, temos aí Museu do Ipiranga, por exemplo, que futuramente será um programa aqui, passou aí um longo tempo, né, de reformas, foi reinaugurado recentemente, né, e dizem, eu não fui ver ainda, que está belíssimo, né? Também outro local que vale a pena a visita. Eu visitei algumas vezes, né? Não foi só uma, várias vezes, antes da reforma. Na reforma, eu não fui ainda por conta da própria pandemia, né? Mas espero brevemente ir lá ver como está o Museu do Ipiranga, que tem uma história também fantástica na história do Estado de São Paulo e do Brasil, né? A composição atual. A Orquestra Sinfônica Municipal, a Orquestra Experimental de Repertório, o Balé da Cidade de São Paulo, o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, o Coral Lírico, o Coral Paulistano e as escolas de dança e de música de São Paulo. Museu do Teatro, que guarda a história artística e social do teatro. Obras de arte na forma de pinturas, esculturas, mosaicos, vitrais, mobiliários e elementos decorativos diversos. Então veja a composição atual do que tem no Teatro Municipal, né? Você já viu a Orquestra Sinfônica Municipal? Belíssima, vale a pena ver. A Experimental de Repertório,
também não tão menos bonita, o Balé da Cidade de São Paulo. Você já assistiu um espetáculo do Balé da Cidade de São Paulo? Sempre que o balé estreia um novo espetáculo, ele tem uma temporada no Teatro Municipal. Muitas vezes com preços extremamente populares e às vezes até com entrada franca. E você precisa conhecer, claro, o balé, um balé de muita beleza, muita estética, muita dança, linda dança, né? Vale a pena ver os espetáculos do balé. O coral lírico, muitas vezes aos domingos pela manhã, né? Você ir ao municipal ver o coral lírico, o coral paulistanos, e as escolas que tem lá, né? De dança e de música, que qualquer paulistano pode buscar uma vaga nesses cursos de dança, né? Nas escolas de dança. Claro, como tudo no Brasil, quando você vai estudar, você passa por uma seleção, né? Isso não tem muito jeito, porque não tem vaga, né, na escola de dança e na escola de música para todo mundo no Teatro Municipal, né? Mas todo mundo pode pleitear uma vaga, basta se inscrever. Museu do Teatro também é algo assim inesquecível, né? As obras de arte, pinturas, as esculturas, os mosaicos, os vitrais, olha, os mobiliários que tem ali e elementos decorativos diversos, o piano de cauda, né? Logo na entrada, do lado esquerdo da escadaria, você pode ver esse piano de cauda. Enfim, é uma tarde em visitação muito agradável de fazer essa visita. Estou convidando você a levar sua família para fazer essa visita. Vale a pena. Vá lá. Administração atual. A Fundação Teatro Municipal de São Paulo é uma instituição de direito público, vinculada à Prefeitura do município de São Paulo. Foi criada em 2011 com o objetivo de administrar um complexo de equipamentos culturais, corpos artísticos e escolas de formação em música e dança ligados ao Teatro Municipal de São Paulo. Então, tudo isso da administração. O Teatro Municipal tem uma imponência e um marco da cidade, mas assim como os outros espaços que promovem arte e cultura. Acredito que exista um distanciamento para parte da população, especialmente comunidades de baixa renda. Embora esses e outros espaços promovam projetos culturais gratuitos e exista muita informação a respeito. Acredito que não atinge essas pessoas. Embora conheçam, não há sentimento de pertencimento, o que de fato é seu direito de cidadão transitar e aproveitar desses espaços, consumir toda essa cultura, mesmo existindo um esforço por parte de escolas, professores, em introduzir esse conhecimento sobre os espaços culturais da cidade e, por outro lado, os próprios espaços fazendo a promoção de atividades que atenderiam a todos. Acaba virando um privilégio para uma parcela da população mais abastada, que já tem conhecimento, que já vivencia lugares assim. Vejam vocês esse texto, tudo isso que eu estou dizendo. O paulistano, né, precisa ter esse sentimento de pertencimento. Eu falava muito isso quando eu dirigi escola pública, quando eu coordenei, eu dizia muito para os alunos que a escola não pertencia a mim,
não pertencia ao Estado, a nenhum governo. A escola pertence a ele, aluno, e à comunidade ao redor da escola. É um patrimônio público e pertence àquela comunidade. Portanto, os alunos têm que se sentir donos da escola, ou seja, pertencer à escola, né? Donos não, né? Fui até longe demais aqui, porque donos no patrimônio público, né, de todos, né? Então não tem dono, é de todos, é da comunidade, não é? Portanto, eu trabalhava muito essa questão da preservação do prédio escolar, da importância dele, do significado dele para as vidas das pessoas que iam lá estudar. E não era aquele estudante que estava naquele momento, aquele já estava estudando, mas sim os seus filhos, os seus irmãos, seus filhos posteriormente, ou seja, a comunidade em torno da escola que depende da escola para estudar. Assim, deve-se pensar também com os teatros, com o patrimônio público da cidade, com os museus, com todo o patrimônio público. Ou seja, esse sentimento de pertencimento é de fundamental importância. E temos que ter esse sentimento, porque esses espaços pertencem a todos. Não é de uma elite, não é de uma classe, é de todo mundo. Todos aqueles que moram na cidade ou que venham visitar a cidade. Não é? Isso, quando eu viajo, eu procuro ir nos patrimônios públicos da cidade, conhecer. E vou com a sensação sempre de sentimento de pertencimento. Afinal de contas, quando eu viajo, eu sou um turista naquela cidade, mas antes de ser turista, eu sou um brasileiro. E quando viaja-se para a Europa ou para o mundo, você tem que ter o mesmo pertencimento, porque você também é um cidadão do mundo. Todo patrimônio público, em todos os lugares do mundo, pertence à humanidade. Portanto, é de todos. Esse é o sentimento de pertencimento que todos devem ter. E todos devem ir visitar, assistir espetáculos nesses patrimônios. Isso é direito. E é direito de todos. É nesse sentido que esse programa traz a ideia da cultura popular. Não é só a cultura popular feita através de um segmento popular. Não. É a cultura popular aliando a cultura erudita, porque tanto a erudita como a popular pertencem a todos. Não é só de um segmento, é de todos os segmentos. Isto sim é sentir, pertencer, ou seja, sentimento de pertencimento. Todos nós devemos ter, porque todos nós temos o direito de ter. Aqui as referências, eu não vou ler as referências, né, nesse programa, evidentemente, mas está aí. Vale a pena conferir, tem vários livros, vários autores, pesquisadores, né, que escreveram e que pesquisam, né, a história do teatro municipal. Está aí as referências, quem quiser aprofundar, eu sempre digo isso no final dos nossos programas aqui, quem quiser aprofundar o tema que eu trago, tem as referências, sempre é importante, né? Mais referências, tem bastante, né? Pesquisei muita coisa aqui, que vale a pena você conferir, ok? Portanto, assim eu fecho o programa de hoje, o programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular, que trouxe hoje a história do Teatro Municipal. Evidentemente que é uma pincelada nessa história, mas mais do que a história, eu trouxe hoje aqui a ideia, né? A ideia é essa, né? De que você sinta aguçado assistindo esse programa
para depois ir visitar o Teatro Municipal. Esse é o intuito do programa. Ou seja, mostrar num programa popular que o Teatro Municipal pode e deve ser também popular, pertencer ao povo em geral, não só aqueles que frequentam constantemente os teatros, mas todos. E deixo aqui também que as escolas devem implantar nos seus planejamentos visitas aos monumentos públicos e procurar, se é escola pública, patrocínio para isso, do próprio poder público. Ou seja, criar projetos e buscar o poder público para viabilizar esses projetos. Isso é possível fazer. Eu fiz enquanto diretor de escola, enquanto coordenador de escola. E até mesmo quando era professor na escola pública. E na rede particular, eu também busquei fazer isso, o que pode buscar patrocínio. E é possível encontrar patrocínio para desenvolver esse projeto nas escolas particulares. Isso é possível fazer. Portanto, não é uma utopia. Isso é uma realidade. Uma realidade que eu fiz e que outros podem fazer. Pode acontecer. Isso é possível fazer. Levantar as mangas e ir à luta, que você também vai conseguir fazer. Esse é o objetivo maior do programa. Certo, pessoal? Então, hoje falamos aqui da história do Teatro Municipal no programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Até o próximo sábado com mais um tema ligado à cultura ou à educação. Você nos encontra no www.grupod3educacional.com.br, a editora D3 Educacional. E sempre termino aqui convidando você que escreve a mandar seus originais, me procurar, sou editor na editora, que eu gostaria muito de publicar o seu livro. Portanto, mande seus originais. Se você escreve romance, contos, literatura em geral, ou mesmo livros de pesquisa, livros acadêmicos, a editora D3 tem esses segmentos e quer publicar você. Certo? Conto aí também agora com seu like, com seu compartilhamento desse vídeo, com seu joinha, né? Tudo aquilo que todo mundo pede, tá, pessoal? A gente pede também aqui para o canal crescer e sempre trazer uma novidade cultural ou educacional para você aos sábados pela manhã no canal da D3 Educacional pelo YouTube. Até lá, pessoal. Até o próximo programa. Tudo de bom. Boa semana, bom fim de semana, boa semana, né? Tudo isso de bom para você. Até, pessoal. Até lá.